Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino da Serra. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas aos estudos do tópico 1 do primeiro módulo da formação continuada à elaboração de cadernos pedagógicos em tempos de pandemia, produzindo novos saberes no município da Serra. Meu nome é Suzane Goulart Lourenço, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, mas atualmente atuo como assessora pedagógica na gerência de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação. Eu espero que todos e todas estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam cuidando dos seus familiares, porque nós estamos iniciando esse novo percurso formativo, nessa nova ação formativa, né, com muita alegria, com muita disposição, para que possamos produzir muitos bons encontros nesse percurso. Então, para iniciar os nossos estudos, nós queremos compartilhar com vocês, né, alguns questionamentos que Paulo Freire evidencia no livro Pedagogia da Autonomia. Porque nesse livro, um dos apelos que Paulo Freire faz é direcionado ao poder público a se empenhar na formação docente como tarefa altamente política. E assim, nós temos buscado pensar os processos formativos, né, as ações formativas produzidas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da Serra, e por isso também precisamos questionar, tanto quando nos envolvemos em processos formativos, bem como em processos de ensino e aprendizagem com os estudantes. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo? E a nossa luta maior, né, quando a gente para problematizar, né, as ações docentes, as ações formativas, a partir desses questionamentos de Paulo Freire, nós queremos afirmar mais uma vez, né, que a nossa luta maior é contra as injustiças sociais e a favor de práticas pedagógicas, ético-estético-políticas que ampliem as possibilidades de vida dos sujeitos que compõem os cotidianos escolares. E no contexto atual que vivemos, né, nós acreditamos que a formação continuada se coloca como uma grande oportunidade para que possamos reafirmar constantemente essa luta, né, volto a dizer, né, contra as injustiças sociais e a favor de práticas pedagógicas, ético-estético-políticas que ampliem as possibilidades de vida dos sujeitos que compõem os cotidianos escolares. Então, esses questionamentos eles são primordiais, né, para que possamos iniciar nessa nova ação formativa, levando em conta a formação, né, de professores, de professoras e de todos os profissionais da educação como uma tarefa altamente política. Então, qual é o objetivo geral da ação formativa? Produzir coletivamente 3 versões das coletâneas de cadernos pedagógicos serranos por ano de escolarização, primeiro ao nono ano, e também por segmento da EJA, primeiro segmento, segundo segmento, de forma interdisciplinar, buscando então minimizar os impactos negativos da suspensão das aulas e assim enfrentar os desafios aos processos de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? O grande objetivo dessa ação formativa. Objetivo esse que vai perpassar os 3 módulos, né, de estudo e de produção de atividades e sequências didáticas, que nós falaremos um pouco mais sobre eles mais para frente um pouquinho. Então, como será a organização geral da ação formativa? Então, como eu falei, a ação formativa, né, ela é composta por 3 módulos, e esses módulos serão desenvolvidos de agosto a novembro. E a partir dos quais, né, a partir desses módulos, nós entraremos em relação com os participantes, né, ou seja, com vocês, e construiremos, né, elaboraremos as coletâneas de cadernos pedagógicos serranos. Cada um desses módulos vai abordar um tema gerador. E esse tema gerador ele deverá ser contemplado nas atividades pedagógicas, né, que vocês vão elaborar e que vão compor os cadernos.
E aí, para a gente ter uma ideia, né, dessa dimensão da organização geral da ação formativa, a gente trouxe aí algumas datas. Hoje nós estamos iniciando o primeiro módulo, no dia 10 de agosto, e a sua previsão de término é no dia 8 de setembro. O segundo módulo tem a previsão de início no dia 14 de setembro e previsão de término no dia 5 de outubro de 2020. E o terceiro módulo, o início previsto para o dia 13 de outubro e término previsto para o dia 3 de novembro. Então, esse é o nosso, digamos assim, a nossa organização geral, né, o percurso geral, considerando as datas, dessa ação formativa. Então, a cada módulo, né, teremos como produto final uma coletânea de cadernos pedagógicos serranos. E cada uma dessas coletâneas vão conter, né, 5 cadernos para os anos iniciais do ensino fundamental, um por ano de escolarização, ou seja, um para o primeiro ano, um para o segundo, né, e assim sucessivamente. 4 cadernos para os anos finais do ensino fundamental, também um por ano de escolarização, um para o sexto, um para o sétimo, e assim também sucessivamente. Um caderno para o primeiro segmento da EJA e um caderno para o segundo segmento da EJA. Então, a cada módulo, nós vamos construir, né, essa coletânea de cadernos pedagógicos serranos, contendo essa quantidade de cadernos que eu falei anteriormente. E aí, como eu havia falado também em relação aos temas geradores, quais serão esses temas, né? Antes de fazer a leitura dos temas, eu queria mencionar, né, que a escolha desses temas geradores, ela se baseou nos 3 eixos de reflexão que são propostos na nossa orientação curricular, né? Que eixos são esses, Suzane? Cultura, trabalho e sociedade. Então, na segunda coletânea, o tema será, né, Sociedade Serrana, História, Cultura e Literatura. A terceira coletânea, Sociedade Serrana, Economia, Trabalho e Educação. E a quarta coletânea, Sociedade Serrana, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Saúde e Qualidade de Vida. Por que aqui nós começamos a partir da segunda coletânea? Porque a primeira coletânea já foi construída, né, pelos assessores da Secretaria Municipal de Educação da Serra em julho, né, finalizando agora no finalzinho de julho. Então, por isso que nós vamos iniciar a formação, né, essa ação formativa a partir da construção da segunda coletânea de cadernos pedagógicos, porque a primeira já foi construída. Então, como que vai ser, como que nós faremos a organização geral dos módulos? Em cada módulo, nós teremos momentos de estudo do tema gerador, momentos de produção de atividades ou sequências didáticas, momentos de sistematização da coletânea. Então, nós teremos esses 3 diferentes momentos em cada um, né, dos módulos, como eu falei anteriormente, dos 3 módulos. Bom, então qual será o referencial base dessa ação formativa? Primeiramente, né, a nossa orientação curricular, né, porque nós trabalharemos a partir da perspectiva sociohistórica, e a nossa orientação curricular, publicada em 2008, que vocês encontram, né, em PDF no site da Prefeitura Municipal da Serra. Em seguida, né, nós também trouxemos Paulo Freire, como eu já falei anteriormente, a partir da perspectiva da formação docente como tarefa altamente política e do trabalho com os temas geradores. E para isso, né, nós trabalharemos com os 2 livros, né, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, são livros fundamentais aí, né, da obra de Paulo Freire. E também trabalharemos, né, metodologicamente a partir da ideia da conversa, né, como princípio metodológico, né, com esse livro, Conversa como Metodologia de Pesquisa, por que não? E trabalharemos especificamente, né, com um dos artigos que foi escrito por Tiago Ribeiro, Rafael de Souza e Carmen Sanches. Então, esse é o nosso referencial base da ação formativa. Isso não significa que outros autores também
não poderão aparecer, muito pelo contrário, né? Nós também vamos trazer outros referenciais ao longo desse processo formativo, dialogando com os temas geradores também, textos que dialoguem com os temas geradores, para que a gente possa produzir um percurso formativo o mais potente possível. Então, qual é o nosso grande desafio, né, nesse percurso, nessa ação formativa, né, considerando todo esse referencial teórico, né, que eu mencionei anteriormente? É pensar, principalmente, né, que a nossa orientação curricular não pode ser vista como um documento legal, estático, imutável, né, feito apenas para atender às exigências legais, mas sim como um conjunto de princípios orientadores da ação educativa que vai dialogar cotidianamente com o contexto das instituições. Então, a nossa orientação curricular, né, que como eu falei, vocês encontram o documento em PDF no site da Prefeitura, ela nos ajudará, né, a pensar esses princípios. E aí, né, que princípios são eles? Nós, obviamente, não trouxemos a orientação curricular inteira aqui, mas nós destacamos alguns princípios que constam na orientação curricular do município e que nós vamos compor essa ação formativa considerando esses diferentes princípios. Quais são eles? O investimento na perspectiva sócio-histórica, como eu já mencionei, a compreensão do currículo como algo dinâmico, como algo processual, como uma produção cultural. Né? O currículo ele não é algo estático, ele não é simplesmente uma listagem de objetivos e conteúdos. O currículo ele muda, ele se modifica, né? Na medida em que a gente também entra em relação com ele, na medida em que as crianças, que os estudantes entram em relação com ele. Então, por isso que o currículo ele é sempre uma expressão de um posicionamento político e de valores humanos. A inter-relação com as diferentes áreas do conhecimento, por isso que nós trouxemos a ideia, né, dos temas geradores, né, para que a gente possa pensar essa inter-relação das áreas de conhecimento a partir dos temas geradores, porque isso é muito importante, né, para a formação, para as aprendências, né, dos nossos estudantes, das nossas crianças do município de Serra. O comprometimento com a educação voltada para a formação da consciência crítica, sem que cada área do conhecimento perca a sua especificidade, mas se efetive numa relação de troca. Esse comprometimento, né, para a formação da consciência crítica é fundamental quando nós falamos em temas geradores, e por isso, né, como vocês viram, a escolha dos temas geradores, né, envolve a sociedade serrana, ou seja, né, a sociedade onde os nossos estudantes, as nossas crianças estão inseridos e inseridas. O reconhecimento das diferenças, né, e na riqueza da diversidade de saberes. Por isso que é importante, né, que a gente reconheça essas diferenças, por isso também essa diferente abordagem em relação aos temas geradores, né, contemplando o município da Serra, né, as suas singularidades, as suas potencialidades, os seus desafios também. O diálogo com a cultura infantil, com a cultura juvenil, a cultura adulta, para a produção de conhecimento de forma coletiva, interativa e intersubjetiva, né? Como nós vamos falar, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental até o segundo ano, até o segundo segmento da EJA, né? Nós precisamos dialogar com essas diferentes culturas, né? Nós precisamos considerar essas diferentes culturas, né? Na produção das atividades, na produção das sequências didáticas, né? A gente precisa investir, além de considerar, né? A gente precisa também investir nessas diferentes culturas, né? Na cultura infantil, na cultura juvenil e na cultura adulta, né? Como movimentos que vão aí potencializar as atividades, né? E as sequências didáticas, porque a gente não pode esquecer que essas atividades, essas sequências didáticas precisam estar voltadas, né, para a formação da consciência crítica, né? A gente precisa potencializar esse nosso comprometimento com a formação da consciência crítica, né, contextualizada,
né, pensando aí essa perspectiva sociohistórica, contemplando a ideia de um currículo que não é estático, que não é engessado, mas que é processual, que é dinâmico, que reafirma o seu posicionamento político enquanto professor, enquanto professora. A efetivação do trabalho educacional em diálogo com o mundo. Né? As nossas crianças precisam, obviamente, levar em consideração o seu contexto, né, local, mas esse contexto local sempre em diálogo com o contexto global. Então, eles precisam, né, ter essa dimensão desse diálogo com o mundo, né, com o mundo que está ao seu redor, que não se limita na serra, mas que se inicia nesse contexto serrano e se multiplica, né, em diferentes direções inimagináveis. Então, a gente precisa provocar esse diálogo com o mundo, esse diálogo entre o local e o global. E o entendimento de que as crianças e estudantes são sujeitos sociais, históricos, né, sujeitos de direitos e de deveres. A gente nunca pode esquecer, né, que as crianças e os estudantes são sujeitos sociais e históricos. Né? Por isso, novamente, né, reafirmo a nossa escolha, né, para os temas geradores, né, o motivo da escolha dos temas geradores, né, considerando todos esses princípios que compõem o nosso principal documento orientador no âmbito do currículo, né, no âmbito da produção de processos de ensino-aprendizagem, que é a nossa orientação curricular. Então, nós não podemos deixar de considerar, né, esses princípios também na elaboração dos cadernos pedagógicos serranos, né, das atividades e sequências didáticas que vão compor, né, essas coletâneas de cadernos pedagógicos serranos. Então, por que pensar as atividades a partir de temas geradores? Obviamente, né, nós já falamos sobre isso, mas eu queria fazer um destaque aqui, né, que obviamente nós não conseguiremos fazer isso, digamos assim, de uma forma ideal, né, dialogando diretamente com os educandos ou fazendo uma investigação, né, como nos diz Freire, mas nós buscamos essa dialogicidade com vocês, profissionais da educação de serra, porque vocês conhecem muito bem, né, os contextos nos quais os nossos e nossas, né, estudantes, crianças estão inseridos e inseridas. E aí Paulo Freire vai nos dizer, em Pedagogia da Autonomia, que essa dialogicidade, né, ela não começa no encontro entre educadores e educandos, mas antes, quando nós, né, professores e professoras, nós nos perguntamos, nós nos questionamos, nós nos indagamos sobre o que nós dialogaremos com estes sujeitos, né, com as crianças e estudantes das nossas escolas. Então, essa dialogicidade começa quando a gente planeja, quando a gente senta, né, quando a gente vai pensar quais atividades eu vou trabalhar com esses estudantes, com essas crianças, que temáticas nós vamos problematizar, nós vamos pensar, nós vamos, né, colocar em análise, porque tudo isso, né, todas essas questões que eu estou colocando evidenciam o que nós falamos anteriormente, né, o nosso comprometimento, né, político, pedagógico, diante dos processos de ensino-aprendizagem. Por isso que a dialogicidade ela começa antes, né, e não apenas nos nossos encontros com os estudantes e crianças das escolas. Então, precisamos, né, diante disso, nós precisamos pensar a vida desses sujeitos. Né, como que essas vidas estão impregnadas de situações, de sentimentos, né, de saberes, de sensações, que podem nos ajudar a problematizar temas significativos. E esses temas, né, serão a base para o trabalho com os objetivos de aprendizagem para cada ano de escolarização, segmento da EJA também, e componente curricular. Então, por isso que nós escolhemos, né, o tema gerador, sociedade serrana, né, o tema geral, sociedade serrana, e os 3 subtemas que nós já apresentamos, tendo em vista, né, que são temas que compõem um universo temático que pode se aproximar de forma significativa às realidades dos nossos estudantes e das nossas crianças da Rede Municipal de Ensino da Serra. Né? E essa aproximação, né, significativa
com certeza, vocês que estão na função de docência, na função de assessoramento pedagógico, né, diretamente nas unidades de ensino, contribuirão de forma significativa nesse percurso formativo, nessa ação formativa. E aí, né, para que possamos falar um pouco mais sobre essa questão do tema gerador, né, a gente traz 3 elementos fundamentais, né, para que a gente possa pensar a respeito do tema gerador. A ideia desse tema que tem que ter, né, que precisa evidenciar, né, um significado para o estudante, para a criança, né, ou seja, tem uma relação com a sua história de vida. Por isso, né, mais uma vez, reafirmamos a escolha pela temática geral, né, sociedade serrana. Precisa ser um tema com papel social, ou seja, né, precisa atravessar, esse tema precisa ser atravessado por um investimento nos saberes locais em constante relação com os saberes globais, como eu já mencionei anteriormente, e precisa também evidenciar um compromisso com o conhecimento elaborado. E por isso nós vamos investir, né? A gente vai investir na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar para a produção das atividades e das sequências didáticas. Então, por isso a importância, né, da nossa aposta na formação como uma tarefa altamente política, também conforme, né, afirmado por Paulo Freire, e também na conversa como princípio metodológico, né? Porque para que a gente possa pensar, né, a dialogicidade, a gente precisa levar em consideração essas conversas que nós tecemos com vocês via plataforma, né, em muitos casos via WhatsApp, via chat, enfim, via diferentes ferramentas, né, que dentro das nossas condições hoje nós temos possibilidade de usar. Então pensamos as conversas, né, a partir do livro que eu mencionei anteriormente, como redes de conversações, né? Porque elas se espalham, elas se esparramam, elas se conectam em diferentes direções, né? Sobretudo como espaços-tempos de interações dialógicas que tornam possíveis as negociações de sentido. Então, a conversa ela precisa provocar essas negociações de sentidos entre vocês, né, professores, professoras, entre vocês conosco, né, da Secretaria Municipal de Educação, enfim, essas negociações de sentido elas são fundamentais para um processo dialógico, né, para uma interação dialógica. E que por isso podem contribuir para interrogar sentidos hegemônicos, né? Isso é fundamental quando a gente pensa em currículo, quando a gente pensa em processo de ensino-aprendizagem, e para a produção de outros novos saberes e sentidos, né? E hoje, considerando esse tempo, né, de pandemia que nós estamos, infelizmente, né, vivenciando, nós precisamos nos provocar em relação a essa produção de outros novos saberes e sentidos, né? Por isso o título da nossa formação, Produzindo Novos Saberes no Município de Serra. E esses novos saberes eles serão constituídos a partir dessas interações dialógicas que esperamos constituir junto a vocês, né? Nesse percurso, nessa ação formativa. E aí é importante, né, que vocês participem dos fóruns de conversa, né? Trazendo feedback sobre os materiais que nós estamos publicando, né? Sobre a produção de atividades. Então, assim, o fórum de conversas, né? Os fóruns de conversas, eles serão fundamentais nesse percurso formativo, assim como foram, né, lá na nossa formação anterior, acolhimento como possibilidade de esperançar, mas agora ainda mais, né, nós precisamos investir ainda mais nessas interações dialógicas, né, nessas negociações de sentidos, porque nós estaremos discutindo, né, nós estaremos problematizando processos de ensino-aprendizagem, né, nós estaremos discutindo, problematizando currículo, a própria formação em si, né, a formação docente. Então, é fundamental que vocês participem desses fóruns de conversa e para que a gente possa depreender, né, dessas conversas virtuais potencialidades para a dimensão de um trabalho colaborativo no desenvolvimento das coletâneas de cadernos pedagógicos serranos, né? Esse trabalho colaborativo, né, para que esse trabalho colaborativo ocorra de uma forma
potente, né, de uma forma significativa, né, essas interações dialógicas elas precisam acontecer, né? Senão a gente não tem trabalho colaborativo, a gente tem cada um, né, na sua casa pensando sozinho. E a gente não é isso que nós desejamos para esse processo, né, para essa ação formativa. A gente deseja, né, a gente almeja um trabalho que seja o mais colaborativo possível, né, o mais dialógico possível, o mais interativo possível. Então, como é que está organizado, né, esse primeiro módulo? O primeiro módulo, todo o material dele é um material comum a todas as salas da plataforma, né, da formação. O período dele eu já mencionei anteriormente, nós estamos iniciando hoje, dia 10 de agosto, né, e vamos finalizar, né, a previsão de término é no dia 8 de setembro, e como tema gerador nós temos Sociedade Serrana, História, Cultura e Literatura. O objetivo geral é produzir a segunda coletânea de cadernos pedagógicos serranos. Como eu falei anteriormente, a primeira coletânea já foi produzida, né, pela equipe da Secretaria Municipal de Educação da Serra. E esse primeiro módulo, ele está dividido em 4 tópicos, né? O primeiro tópico, que é o que nós estamos estudando, né, aqui neste momento, é o tópico para falar um pouco sobre as orientações técnico-pedagógicas da formação como um todo. No segundo tópico, vocês vão estudar, né, problematizar o tema gerador que será apresentado, né, a partir de diferentes materiais que foram produzidos pela equipe, né, da Secretaria Municipal de Educação. O tópico 3 é para a produção e envio das atividades na plataforma, por isso a carga horária é um pouco maior. E o tópico 4 é um tópico específico para a construção do caderno pela equipe de sistematização, que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, nesse primeiro módulo, né, nós temos 4 tópicos, mas para os próximos módulos nós teremos apenas 3 tópicos, né, porque nesse primeiro módulo a gente tem um diferencial, que são as orientações técnico-pedagógicas, que nós não precisaremos repeti-las nos próximos módulos. Qual, então, que é o objetivo desse primeiro tópico, que é o tópico que nós estamos abordando, né, neste momento? É apresentar as orientações técnico-pedagógicas acerca da formação e, consequentemente, da elaboração das coletâneas de cadernos pedagógicos serranos. Então, nesse sentido, nós já apresentamos as orientações gerais, né, sobre a formação, já falei anteriormente sobre as orientações gerais, e agora nós falaremos sobre as orientações específicas para a elaboração das coletâneas. Bom, e aí para a elaboração, né, das coletâneas, né, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um guia para orientar a elaboração das coletâneas de cadernos pedagógicos. E esse guia ele vai ficar disponível na plataforma Educaserra, junto aos materiais desse tópico, né, que nós estamos estudando agora, o tópico 1 do primeiro módulo. Nesse guia, vocês vão encontrar algumas orientações a respeito do que vocês precisam considerar, né, ao elaborarem as atividades, ao elaborarem as sequências didáticas. E esse guia evidenciará algo também que é muito importante, que é a formatação, né, que nós precisaremos contemplar nos cadernos, ou seja, qual tipo de letra que eu uso, qual o tamanho da fonte, enfim, dentre outras, né, orientações que todas estarão constando nesse guia de elaboração dos cadernos, né, das coletâneas de cadernos pedagógicos serranos. Bom, então quais são os elementos iniciais que vocês encontrarão nesse guia? Né, a primeira coisa que vocês verão, né, é a capa do caderno. Essa capa, né, aí a gente colocou um exemplo, e é o mesmo exemplo que está no guia, né, que é o exemplo do 6º ano do ensino fundamental. Vocês vejam que a capa ela tem a cor amarela, mas é importante mencionar que essas cores elas variam, né, de acordo com os anos de escolarização e também de acordo com os segmentos da EJA. Para o primeiro segmento tem uma cor, para o segundo segmento outra cor, para o primeiro ano do ensino fundamental tem uma outra cor, enfim, e assim sucessivamente. Na contracapa a gente tem algumas orientações, né, contemplando
questões relacionadas ao coronavírus. Em seguida, vocês verão uma apresentação que é assinada pelo nosso secretário de Educação, professor Gelson Juquilho, e também pelo prefeito municipal da Serra. E a partir daí, a gente traz alguns destaques, né, que compõem esse guia. Um desses destaques, e é um importantíssimo destaque, são as orientações às famílias responsáveis dos e das estudantes, crianças, público-alvo da educação especial, que é um material preparado, que foi preparado, né, pela Gerência de Educação Especial. Então, assim, são orientações fundamentais. Aí está escrito, são orientações às famílias responsáveis, mas nós também, né, precisaremos estar atentos a essas orientações, né, quando formos pensar, quando formos elaborar as atividades e as sequências didáticas para os cadernos. Além, né, é interessante, né, que nessas orientações às famílias, né, a Gerência de Educação Especial trouxe, né, algumas questões relacionadas à organização do espaço e tempo, né, desses sujeitos, né, público-alvo da educação especial. Como que as famílias podem se organizar, considerando as relações espaço-temporais, para que esses estudantes possam se envolver com os cadernos, né, com as atividades e sequências didáticas que vão compor os cadernos pedagógicos serranos. E também algo muito importante que nessas orientações vai trazendo alguns aspectos relacionados às especificidades desses estudantes, né, as especificidades da deficiência auditiva, da deficiência mental, intelectual, visual e também relacionadas, né, às altas habilidades e superdotação. Nós temos também, né, um outro destaque, que é a apresentação dos personagens. Aqui eu trouxe na imagem, né, como exemplo, os personagens de 6º ao 9º ano, a Pamela, a Mara, o Luan e o Isaac, né? Cada personagem tem um nome diferente, aí vocês verão esses nomes no guia, né, de elaboração das atividades. Então, assim, é legal porque vocês poderão utilizar esses personagens para compor as atividades de vocês, né? Esses personagens como forma também de aproximar essas atividades, né, aos nossos estudantes, às nossas crianças da Rede Municipal de Ensino da Serra. Bom, então em seguida vocês encontrarão o tema, o objetivo geral e o texto disparador. Esse texto disparador é um elemento muito importante, né, no caderno, porque esse texto ele vai provocar os estudantes, né, a pensarem, a refletirem sobre o tema proposto. Mas também esse texto, né, ele deverá ser considerado na elaboração das atividades das sequências didáticas. Né? Esse texto é que vai nos ajudar, né, que vai colaborar com a perspectiva da interdisciplinaridade, para que a gente consiga produzir um caderno que leve em consideração a perspectiva da interdisciplinaridade. Depois, nós teremos os objetivos elencados para cada componente curricular, né, em uma página específica. Então, teremos objetivos específicos, né, para a língua portuguesa. Então, pensando aí as especificidades, né, de cada componente curricular. E como os cadernos eles estarão divididos em 4 semanas, essa página, né, dos objetivos específicos, ela se repete a cada semana. Então, teremos objetivos específicos para a semana 1, para a semana 2, para a semana 3 e também para a semana 4. Então, após o quadro de objetivos, nós teremos espaço para as atividades, né, de cada componente curricular, como vocês estão vendo aí, né? É importante a gente mencionar, né, que esses espaços eles também se repetirão, né, sempre após o quadro de objetivos de cada semana. Então, após o quadro de objetivos de cada semana, nós teremos os espaços, né, para inserir as atividades de cada componente curricular. Então, aqui vocês encontrarão orientações específicas sobre a elaboração das atividades e sequências didáticas. Né? É lógico que
Aqui eu mencionei, né, que esses espaços repetirão a cada semana, levando em consideração os componentes curriculares, mas, né, no caso, por exemplo, de 1º ao 5º ano, essa composição do caderno se dará por meio de sequências didáticas, então nós teremos uma outra organização, né, em que a gente vai precisar considerar e que vocês terão acesso a essas orientações no guia de elaboração das coletâneas de cadernos pedagógicos Serrano. Além disso, vocês poderão também utilizar alguns recursos, né? Algumas ferramentas didáticas para enriquecer o planejamento das atividades e das sequências didáticas. E aí vocês podem explorar recursos como os vídeos, né? Indicação de filmes, de curtas, jogos, incluindo os virtuais, murais, jornais eletrônicos, revistas, enfim, diferentes possibilidades para que o planejamento de vocês, né, possa ser ainda mais, né, enriquecido, ainda mais potente para as aprendizagens dos nossos estudantes e das nossas crianças que compõem a rede municipal de ensino da Serra. E aí, sobre essa utilização desses recursos, né, desses diferentes recursos, vocês também encontrarão no guia algumas orientações com mais detalhes, né, sobre como utilizar, o que utilizar, enfim, como contemplar esses recursos no percurso dessa ação formativa. E aí, então, como nós faremos, né, esse percurso da ação formativa, assim, em linhas gerais? Como já mencionado anteriormente, né, nós teremos momentos de estudo dos temas geradores, nós teremos momentos de produção das atividades, das sequências didáticas e também de sistematização das coletâneas. Mas aí, Suzane, como que nós vamos fazer esse percurso? Né? Como que nós vamos caminhar juntos, né, juntas, nesse percurso formativo? Para o estudo dos temas geradores, nós vamos disponibilizar diferentes materiais na plataforma Educaserra, né? Materiais com slides comentados, com sugestões de textos, com sugestões de livros, com sugestões de vídeos, enfim, né? Materiais diversos para que a gente possa problematizar esses temas geradores, né? E potencializar a produção das atividades das sequências didáticas, né? Assim como o formato, né, desse primeiro momento do estudo, né, dos temas geradores, é o mesmo formato que nós utilizamos na ação formativa ou acolhimento como possibilidade de esperançar. Para a produção das atividades e sequências didáticas, nós disponibilizaremos um modelo como o guia, né, que eu apresentei anteriormente, só que de uma forma mais simplificada, para que vocês possam inserir a atividade de vocês, a sequência didática de vocês, diretamente nesse instrumento de registro. E para a sistematização das coletâneas, como eu falei que eu ia mencionar isso, né, falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né, e chegou o momento. Essa atividade, né, de sistematização das coletâneas, ela será realizada por uma equipe, né, que a gente está chamando de equipe de sistematização ou equipe sistematizadora, que será definida a partir do diálogo com os participantes da formação. Então, os tutores da formação entrarão em contato, né, com os professores para compor essa equipe de sistematização, né, equipe de referência, né, como muitos conhecem, né, alguns componentes curriculares, por exemplo, né, dos professores de 6º ao 9º ano já possuem, né, esse grupo de referência, né, e esse grupo de referência poderá compor essa equipe de sistematização. Enfim, né, a gente vai precisar, né, constituir essa equipe de sistematização para que possa, de fato, construir, né, os cadernos pedagógicos, como eu vou mencionar também agora mais. Então, como elaboraremos, né, as atividades ou sequências didáticas? Em cada sala, né, no período lá de elaboração dessas atividades, dessas sequências didáticas, nós colocaremos, né, as orientações sobre o envio das atividades e das sequências didáticas, né? Como essas atividades e sequências serão produzidas, elaboradas para as turmas de 1º ao 5º ano,
para as turmas de sexto ao nono ano, para o primeiro segmento da EJA e para o segundo segmento da EJA. Então, nós teremos orientações específicas sobre o envio dessas atividades e dessas sequências didáticas. Né? E aí uma coisa muito importante, esse envio ele será feito diretamente na plataforma, né? Vocês vão encontrar um link, né, onde vocês vão clicar nesse link e vai abrir um espaço, né, na plataforma Educacerra para que vocês possam inserir o arquivo com a atividade. Vocês encontrarão o modelo, como eu falei anteriormente, né, vocês produzirão a atividade diretamente nesse modelo e aí vocês depois postarão na plataforma a atividade ou a sequência didática produzida. Então, finalmente, né, como funcionará o trabalho da equipe de sistematização, da equipe sistematizadora? Nós teremos uma equipe, né, por componente curricular, ou por ano de escolarização, ou por segmento. Essa equipe analisará as atividades enviadas e fará a composição dos cadernos coletivamente a partir da utilização do Google Drive. E aqui eu trouxe um exemplo, né, do Drive de sexto ao nono ano, né, da EJA segundo segmento, porque eles vão compor, né, as mesmas salas nesse percurso formativo. Então, nós abrimos duas pastas no Drive da equipe de sistematização, uma pasta para o banco de atividades e uma pasta para a produção dos cadernos. A primeira pasta do banco de atividades é a pasta que será, digamos assim, alimentada pelo tutor. Né? A partir, finalizando o envio das atividades, esse tutor ele vai na plataforma, faz o download de todas as atividades e disponibiliza no Drive para a equipe de sistematização na pasta banco de atividades. Então, por exemplo, a Magda, que será a tutora, né, de língua portuguesa de sexto ao nono ano, ela vai na plataforma Educacerra fazer o download de todas as atividades de língua portuguesa encaminhadas e vai aqui na pasta de língua portuguesa inserir, né, todas essas atividades, compartilhando assim essas atividades com todos que vão compor a equipe de sistematização. E aí é importante, né, ressaltar que esse movimento ele vai ser produzido, né, por um grupo menor, não será produzido por todos os participantes da formação. Né, será um grupo menor por conta da dinâmica, né, desse processo do que tem que ser feito. Então, será um grupo menor para que consigamos construir esse caderno coletivamente. E a segunda pasta, como eu mencionei, é a pasta da produção dos cadernos. Vocês vejam que uma pasta ela vai estar organizada por componente curricular e ela vai ser alimentada por cada tutor, né, da formação. E a segunda pasta ela vai ser movimentada por todos da equipe de sistematização, inclusive os tutores, né, porque o tutor ele é o coordenador dessa equipe, né, ele que vai orientar essa equipe. Então, essa segunda pasta, né, da produção dos cadernos, vocês vão encontrar pastas por ano de escolarização, porque os nossos cadernos são por ano de escolarização. Então, vai ter uma pasta, nesse caso aqui, né, que é o Drive do sexto ao nono ano e do segundo segmento da EJA. Uma pasta para o sexto ano do ensino fundamental, outra pasta para o sétimo, outra pasta para o oitavo, outra para o nono e outra para o segundo segmento da EJA. Né? Então, nessa pasta, nós teremos lá a boneca, né, de cada caderno, na medida em que que a equipe for, né, selecionando as atividades, ela já vai inserindo essas atividades nessa boneca. Então, é um movimento dinâmico, né, e que será, obviamente, né, coordenado pelos tutores e orientado, acompanhado por todos nós da Secretaria Municipal de Educação, principalmente, né, da Gerência de Ensino Fundamental e da Gerência de Formação. Então, né, feita essa seleção, né, da sequência, essa análise das sequências didáticas, das atividades e a compilação dos cadernos, né, estes serão encaminhados, né, pela equipe sistematizadora, né, pelo tutor coordenador da equipe sistematizadora, que é o tutor, para a comissão organizadora, e a comissão organizadora ainda vai submeter a coordenação de estudos étnico-raciais e diversidade para as devidas contribuições e, por fim, né, a gráfica ou site da Secretaria Municipal de Educação. Então, é um percurso, né, como eu falei, dinâmico,
é um movimento, é uma ação formativa muito dinâmica, mas que coletivamente nós conseguiremos fazer isso da melhor forma possível, né, do modo mais significativo possível para os nossos estudantes e as crianças da Rede Municipal de Ensino da Serra. Finalizando, nós trouxemos, né, mais uma vez Paulo Freire, nós iniciamos com Paulo Freire, né, e vamos concluir esse tópico 1 com Paulo Freire, quando ele nos diz: só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros, que é uma busca esperançosa também. Né? Então, nós precisamos buscar, com a elaboração das coletâneas, né, de cadernos pedagógicos, não uma doação do saber, né, como nos adverte também Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, mas uma busca esperançosa, como ele traz aí, uma busca esperançosa pela criatividade e pela possibilidade de problematização dos nossos estudantes e crianças da rede municipal de ensino. Estes sujeitos, né, não são sujeitos passivos, como nós falamos também anteriormente. Né? Por isso, nós precisamos contribuir com suas possibilidades de questionamento, de criatividade, de criticidade e de problematização. Precisamos desafiar os nossos estudantes, as nossas crianças, né, a se problematizarem enquanto sujeitos no mundo e com o mundo. E acreditamos, então, que é necessário fazermos isso em comunhão, né? Por isso optamos realizar, né, a elaboração das coletâneas de cadernos pedagógicos por meio de uma ação formativa, para que nós possamos fazer isso em comunhão, né, com os diferentes sujeitos que compõem os cotidianos escolares, né, da Rede Municipal de Ensino da Serra. Para também que esses materiais, né, possam ser o mais próximo possível das realidades dos nossos estudantes e das nossas crianças. Né? E no processo formativo, né, nesse percurso formativo, nessa ação formativa, ninguém melhor, né, do que professores e professoras para nos dizer dessas realidades, né, para nos provocar com esses diferentes contextos nos quais os nossos estudantes e as nossas crianças estão inseridos e inseridas. Então é isso. Desejo a todos e a todas um excelente percurso formativo. Muito obrigada pela atenção, né? Espero ter contribuído, considerando o objetivo, né, desse tópico 1. E então, até uma próxima oportunidade. Um bom percurso formativo para todos e para todas.